A paz, meus irmãos, glória a Deus, mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. Agradecemos a Deus porque a cada dia nos concede uma oportunidade nova de nos encontrarmos, não é verdade? Deus seja louvado por tudo. Graças a Deus estamos avançando no nosso projeto, estamos aqui firmes e constantes porque temos um objetivo e almejamos ler toda a Bíblia Sagrada este ano. Então vamos lá para a nossa agenda de hoje? Nós estaremos lendo hoje os capítulos 9 e 10 do livro de Esdras e estaremos terminando este livro e iniciando o livro de Neemias, capítulo 1. Então vamos lá para o nosso devocional diário, o nosso momento reservado com o Senhor. Com a nossa Bíblia na mão, vamos estar fazendo a leitura. Deus nos abençoe neste momento e fale aos nossos corações. Amém, irmãos? Capítulo 9 de Esdras. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado cheio de desgosto até a hora do sacrifício da tarde, e o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso, que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade. Se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra,
e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Nós temos o direito de ficar na tua presença. Não temos o direito de ficar na tua presença. Capítulo 10. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras das nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Então passou a noite ali sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade.
Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, e Mesulã e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Eles começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras, sacerdotes por grupos de famílias: Maazéias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico: Eliasibe. Guardas do templo: Salum, Telém e Uri. Outros: da família de Parós: Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Da família de Zaru: Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zadabe e Aziza. Da família de Bebai: Jeoanã, Ananias, Zebai e Atlai. Da família de Bani: Mesulam, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Da família de Paate, Moabe: Adna, Quelau, Benaías, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Da família de Arim: Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum: Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani: Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazal. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo: Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos. Amém, irmãos? Então, aqui nós encerramos a leitura do livro de Esdras. Vamos estar iniciando, então, o livro de Neemias. E vamos estar dando uma breve introdução falando de Neemias. Que Neemias, ele era copeiro do rei e ele foi enviado pelo rei Artaxerxes para poder voltar a Jerusalém para estar auxiliando na reforma das muralhas da cidade de Jerusalém.
Então ele foi enviado, ele foi um grande líder que também promoveu uma grande reforma social e religiosa em Jerusalém. Então vamos estar lendo o livro de Neemias a partir de agora. Vamos iniciar hoje o capítulo 1 e assim completando os 3 capítulos do dia de hoje. Neemias, capítulo 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livrastes do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Amém, irmãos. Aqui então nós terminamos o capítulo 1 do livro de Neemias, onde começamos a conhecer a história dele, começamos a conhecer a origem dele e como nasceu no coração dele o desejo de estar ajudando o seu povo de Israel. Nós vemos aqui que ele se entristeceu ao ouvir notícias da cidade, da situação da cidade e do povo de Israel. Que, irmãos, estejamos comovidos também com a situação deste mundo, com a situação das pessoas neste mundo e que possamos ser um canal de bênçãos para cada vida, levando a palavra do Senhor, o evangelho de paz, o evangelho, as boas novas da salvação. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, fiquem na paz gloriosa do nosso Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu desejo do meu coração. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, até lá, a paz do Senhor.